Açaí nasceu em uma ilha entre as cidades de Coari e Codajás e desde sempre manifestou seu desejo de ser professora. Certo dia, o pai viajou a Coari e trouxe consigo no retorno cartilhas de ABC e folhetos de cordel. Em 3 meses, a menina já começou a ler. Ensinou seu irmão a ler. Então, nesse momento da infância, já ali por volta dos 5, 6 anos de idade, ela já manifestava esse desejo pela docência. Mudaram-se para Manaus. Açaí foi estudar naquelas escolas antigas, com a palmatória ainda, e era uma mesa comprida, os bancos de madeira, e ali ela nunca esqueceu, porque declamar poemas, recitar versos, era o que Açaí gostava, mas a matemática não era muito agradável. Então ali foi o primeiro bolo de palmatória que a menina recebeu. Eles moravam no Beco da Paciência, no bairro de Educandos. E todos os dias, como o transporte era precário, iam a pé do bairro de Educandos até a Praça 14. E sempre passavam pela escola técnica. E Açaí já dizia, um dia vou lecionar aqui. Mudaram-se para Compensa, na época um bairro ainda pouco habitado. Na Compensa, bem próximo à casa de Açaí, havia uma vizinha que disse assim para os pais: aqui próximo, dentro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, o 1º BIS, existe uma escola chamada General Sampaio. É uma escola só para filhos de militares e o diretor é meu conterrâneo, Tenente Nierlando, o nome dele. E o pai de Açaí foi até a escola, contou ao diretor a história de vida, que eles vieram da ilha, eles tinham recém-chegado a Manaus e conseguiu uma vaga para sua filha. Quando chegou nessa escola, Açaí participou daquela promoção automática. Como já sabia ler, a professora transferiu da 1ª série para a 2ª série diretamente. E o nome da professora, da qual Açaí nunca mais esqueceu, a professora Georgina, e que ela entende como à frente de seu tempo. E que foi também uma influência para o que a Açaí é hoje como professora. Porque era uma professora que trazia dramatização, que trazia a produção textual em suas aulas. A cada dia era uma aula diferente, valorizando os alunos, mas valorizando também os pais. Porque no momento da entrega dos boletins, a professora sempre parabenizava o pai de Açaí. Naquela sala em que todos os militares estavam lá para receber as notas de seus filhos, a melhor nota ia para o filho, ia para o pai de Açaí. E isso era um orgulho para o pai, que dizia que a sua filha estudava mesmo à luz da lamparina, porque naquela época não tinha energia elétrica na casa deles. E motivado por isso, por esse orgulho, o pai fez uma grande mesa de madeira com bancos compridos para que a Açaí começasse a dar aula de reforço para os vizinhos. Papai fez uma mesa de madeira, com uns bancos também de madeira compridos, né, ao longo da mesa, e eu comecei a dar aula para os filhos dos vizinhos, né? Isso com quantos anos? Com 12 anos. E não demorou muito, passou o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que propôs que a Açaí fizesse a formação, ainda com 14 anos, e começasse a dar aula para o Mobral. E a Açaí, naquele momento, já se sentia professora. Foram 2 anos de aula para o Mobral. Depois, fez o 1º ano básico. Depois, seguindo esse sonho de ser professora, ingressou no Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, para fazer o magistério. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar na CCE da Amazônia. Aos 17 anos, teve a oportunidade de visitar Porto Velho e lá, conversando com uma amiga, descobriu que eles estavam contratando pessoas que ainda estivessem cursando o magistério para dar aulas também. Voltou para Manaus, pediu demissão da CCE. Os amigos todos de trabalho fizeram uma cota, cada um deu uma coisa, um sapato, um jaleco, porque naquela época o magistério ele exigia esse uniforme. E Açaí pegou o 1º ônibus, ainda pela Transamazônica, da Aviação Mota, e foi para Porto Velho. Ao chegar lá, continuou o magistério na Escola Carmela Dutra e conseguiu uma vaga, um emprego na Escola Doutor Grangeiro, onde ficou trabalhando por 5 meses, mais ou menos de agosto a dezembro. E em Porto Velho conheceu seu marido, que morava em Ariquemes. Então mudou-se para Ariquemes
E a vida em Ariquemes, a primeira coisa, continuou o magistério na escola Heitor Villa-Lobos, só que quando já estava no último ano de magistério, passou a equipe da Universidade Federal do Pará, oferecendo uma licenciatura curta aos alunos que estivessem no último ano do magistério. Só que nesse último ano de magistério, a Saí engravidou. Já estava mais ou menos por volta de 9 meses de gestação e perguntou quando a equipe da universidade passou: mas e se eu ganhar bebê? O que acontece? A equipe da universidade disse: nós vamos até o hospital e você faz a prova lá. Então o que aconteceu? Um dia antes da prova do vestibular, a Saí começou a sentir as dores do parto. O que ela fez? Resolveu ter bebê em casa, com uma parteira, ao invés de ir para o hospital. E no dia seguinte, naquela época Ariquemes era uma clareira no meio do mato. Então o que aconteceu? A notícia correu à cidade, a Saí ganhou bebê, era uma cidade pequena. E no dia seguinte, mais ou menos por volta das 7 da manhã, a equipe da universidade já estava saindo com a prova para ir para o hospital quando a Saí, que era esposa de um boiadeiro, desce do caminhão de boi dizendo que tinha tido filho em casa, que não ia perder a prova do vestibular e que tinha ido. Então a Saí nos conta que a vida dela foi assim, estudar e ter seus filhos nesse percurso. 7 dias depois, como tudo era muito rápido, as aulas já começaram e a Saí levava o bebê e amamentava durante as aulas. Então a vida pessoal da professora sempre esteve presente no seu processo de formação e desenvolvimento profissional. A Saí decidiu voltar a Porto Velho, teve a oportunidade de se matricular, após a licenciatura curta, em uma licenciatura plena em letras pela Universidade de Rondônia, como portadora de diploma. Morava ainda em Ariquemes e estudava de segunda a sexta em Porto Velho. Só que aconteceu o seguinte fato: a cuidadora de seus filhos decidiu se mudar para Cuiabá, para o Mato Grosso. E vendeu tudo, fechou a casa e foi embora. E naquele momento a Saí viu o seu curso ameaçado, porque não tinha com quem deixar os filhos. Então decidiu ligar para uma irmã que morava ainda em Manaus e disse: vem para cá, vem cuidar dos meus filhos, que eu vou precisar estudar. E a irmã foi para Porto Velho, foi para Rondônia. Só que a Saí se esqueceu do detalhe de que a irmã tinha 4 filhos e quando chegou lá ainda levou um irmão. Então a família cresceu para 11 pessoas e ela não tinha como sustentar toda essa gente. E na época, Machadinho do Oeste estava se tornando município. Decidiu então, ela falou: eu vou para Machadinho, lá estão dando terra, então é para lá que eu vou, porque eu não tenho como sustentar 11 pessoas e ainda estudar. A vida em Machadinho do Oeste trouxe muitas contribuições à população daquela área. Ela pôde se envolver nos movimentos sociais, nas lutas, e nesse processo conseguiu fundar um centro supletivo, no qual chamou Centro Supletivo Paulo Freire. Também conseguiu contribuições significativas à população porque dava aula de reforço todas as noites num galpão para as pessoas que quisessem estudar. Mas não tinha nenhum interesse político com isso. Realmente ela queria contribuir com a formação de outras pessoas. Fundou a Biblioteca Pública Castro Alves com seus próprios livros. E depois foi ligando para editoras e essas editoras foram mandando livros a ela. Um tempo depois, sua irmã já estava estabilizada na cidade de Machadinho de Oeste. Decidiu retornar a Porto Velho. Já se passaram, nesse período, 24 anos desde que ela saíra de Manaus. Resolveu então, com os pais já idosos, retornar a Manaus. Enviou então sua transferência ao IFAM, Campus Manaus Centro e Campus Manaus Zona Leste. Assumiu turmas de segundo ano do ensino médio e entrou em sala de aula, como costuma dizer, vestida de poesia, provocando encantamento nos alunos. Se chocou sim com o perfil da instituição, na época chamado Cefet, porque trouxe uma nova forma de ensinar, com amor, com paixão, com poesia a língua portuguesa, esquecendo um pouquinho a gramática, mas ressaltando o lado talvez mais humano do ensino tecnológico, mais criativo, mais estético, mais original. Trouxe contribuições aos alunos do Proeja,
porque fez 2 livros. Um dos livros chamado Voos Noturnos e o outro As Aventuras do Jacaré Psicodélico. Trouxe também para o centenário do IPHAN um livro de contos, crônicas, poemas e paródias, textos construídos só por alunos com o prefácio dela, mas valorizando sempre a formação do aluno. Decidiu entrar no mestrado graças a uma crônica de Rubem Alves chamada A Pipoca, na qual o autor diz que para se tornar pipoca é necessário o milho passar pelo fogo. E Açaí, naquele momento, viu a necessidade de legitimar o trabalho que já fazia. O mestrado trouxe sim contribuições que pôde aprender com os teóricos e também com os professores aos quais teve contato. E os sentidos de trabalho para Açaí é justamente a preparação dos alunos para a vida e não para o trabalho. É formar o aluno para a reflexão, para a crítica, para pensarem por si mesmos. E isso a realiza. Porque quando ela entra em sala de aula, que ela diz ser o seu palco, ela diz que esquece dos problemas. Ela sente-se pertencida ao ambiente escolar e tem sim compromisso com o aluno. Entende a educação como responsabilidade social. É preocupada com o aluno e não com o conteúdo. Traz a poesia, o ineditismo, a originalidade consigo. E como sempre diz, se veste de poesia e assim ciência e poesia caminham juntas.